para falar deste assunto de hoje, chamamos o Dr. Carlos Mazzaferro, advogado trabalhista e civil. Boa tarde, Dr. Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde, doutora, muito obrigado. Prazer estar aqui falando dos assuntos referentes aos empreendedores. Mais uma vez a gente agradece. Para a gente começar, né, eu queria que tu desse para nós dicas, cuidados, né, para esse empreendedor, né, que está começando e está abrindo o seu negócio. Olha, as principais dicas assim que eu posso dar, né, resumindo, são referentes assim, primeiro ao registro, né, que eu aconselho a sair da informalidade o quanto antes possível, né, buscando sempre o apoio de um advogado para que ele faça as coisas como devem ser e não acabe tendo um prejuízo muito grande depois para consertar. E esse profissional ele vai ter o poder de indicar com perfeição, né, o que for preciso. O que é importante, assim, ontem eu ainda estava lendo um livro que ele remonta ao outro livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, e ele falava assim, citava o caso de um escritor que ele escreveu durante um ano e quando foi fazer o imposto de renda dele, dava um absurdo que ele quase chorou. Aí uma amiga, também escritora, conversou com ele e passou o contato do contador dela, com o qual ele fez o imposto de renda, declarou e tudo, e deu 60% a menos de gasto. E é mais ou menos isso. Se buscar um advogado, às vezes o que vier cobrar um pouquinho a mais que outro pode ser melhor, né, tentar buscar uma pessoa correta, para que ele não perca dinheiro com isso, né, com o registro, e faça da melhor forma possível, o tipo mais adequado, né, empresarial. E então a gente pode falar quanto ao registro, quanto à sede, né? Quanto à sede, ele, se possível, também buscar o apoio do advogado até para eventual locação ou compra, porque hoje em dia há diversas armadilhas com imóveis, né? E o advogado ele vai poder detectar muita coisa que o leigo não faz nem ideia, né? Não tem aquele preparo. E aí já livraria de uma segunda armadilha. Quanto aos veículos, interessante também, se é possível, contar com o advogado ou com o corretor de seguros. Por quê? Para não ter outro prejuízo, né? Se ele for adquirir veículos 0 km, é mais fácil. Agora, se ele for começar com algum veículo usado, é bom ter um corretor de seguro, ao menos, inclusive para detectar se não é um veículo salvado de seguro, se não é esses tipos de prejuízos que podem vir escondidos e o empreendedor nem sozinho ele não vai detectar. Então eu apoio, né? O apoio do terceiro especializado. Essa é a maior dica. Assim, maior dica. Sim, porque a pessoa que está começando, ela financeiramente, geralmente ela não tem muito, né? Sim. Então ela não vai começar realmente com os veículos novos, né? Então tem que ter todo esse cuidado. E geralmente o empreendedor é muito apaixonado pela sua ideia, pelo seu negócio que está abrindo e esquece de toda essa burocracia e esse apoio desses profissionais. Sim. Então, às vezes desavisado, monta seu negócio na paixão, enfim, e quando vê não dá certo, acaba dando errado e acha assim, poxa, o meu negócio não deu certo, mas na verdade ele não soube se calçar dos profissionais, né, adequados para alavancar seu negócio e dar certo, né? Exato. Nesse mesmo livro que eu referi aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, também é importante, eu acho que é uma leitura boa para qualquer pessoa, especialmente para um empreendedor. Ele tem uma parte que uma pessoa que precisava melhorar suas finanças estava conversando com o mestre dele, né? E ele dizia assim, busque o conselho da pessoa que seja eficaz para isso, né? Não pergunte para um ourives de como lidar com o dinheiro. Então é isso, o advogado vai ser a pessoa específica para isso, claro, para ajudar o empreendedor nisso, né? A não cair em nenhuma armadilha, e elas são muito perigosas mesmo, e tem muitas, muitas. Citando rapidamente,
Um veículo ele pode ser salvado de seguro e a pessoa nem saber. Então o corretor de seguro, pelos dados do veículo, ele vai ver se é salvado de seguro. Ah, mas o que tem se é salvado? Bom, se ele é salvado, e dependendo do empreendimento que essa pessoa vai fazer, se é um carro que vai correr riscos de transporte, etc., ele não vai conseguir nem assegurar às vezes, dependendo do problema que tiver. Às vezes as próprias seguradoras não vão aceitar fazer o seguro, né? Além do que um veículo salvado de seguro já vale 80% do valor só. Então são essas coisas assim que tem que cuidar. Claro. Bom, indo, né, nesse aspecto, né, que a gente estava comentando, que esse empreendedor não tem muitas vezes todo esse valor para investir, ele vai tentar captar de fora, até com terceiros, né, muitas vezes empréstimos bancários. Então, como já está neste momento, do passado também, mas agora, por causa da crise, enfim, as revisionais, né? Então, queria ver contigo se realmente ainda esses contratos de empréstimos bancários ou de financeiras, enfim, realmente esses juros ainda estão abusivos. Na maior parte das vezes, esses juros eles já não estão abusivos, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje em dia o que é considerado juro abusivo? Juro abusivo é aquele que está além da média de mercado. Ou também ele pode ser abusivo se ele ultrapassar aquilo que o Banco Central permitir, né? E a gente vê muita propaganda falsa nesse sentido. As rádios anunciando e advogados dizendo que fazem, acontecem, que baixa a prestação para 50%. Então tem que tomar muito cuidado, que não é assim. Não é, essas propagandas que a gente tem visto aí, a maioria delas chegam a estarrecer o profissional da advocacia que trabalha com a ética, né? E quando eu falo em ética, eu sempre lembro muito do colega Paulo Cordeiro, que é o meu... para quem eu pergunto quando eu tenho dúvidas assim sobre ética. E ele é da comissão de ética da OAB também, que tem trabalhado duro para manter a ética profissional, mas é difícil e tem que ter esse cuidado. Os juros são abusivos, então, quando eles estão maiores que a média de mercado. E muitas vezes as pessoas fazem essas revisionais, tomam esses empréstimos já pensando na revisional. Não, vai ser alto, mas depois eu entro com a revisional e resolvo. Não é bem assim. Tem o perigo de não conseguir resolver depois. E esses advogados que prometem aí, eles não podiam estar fazendo isso. Até porque a obrigação do advogado, né, tem dois tipos de obrigações do profissional liberal, que eu cito aqui. Tem a obrigação de meio e a obrigação de fim. A de fim é aquela que promete o resultado. Como um engenheiro, um arquiteto, ele tem que te entregar como ele fez no projeto. Ele tem que fazer que o advogado é uma obrigação de meio. Não é ele que vai decidir se o juro é abusivo ou não. Então ele não pode jamais prometer para o cliente que vai baixar o juro. Porque quem vai decidir não é ele, né? E a gente vê essa propaganda aí totalmente contra, desrespeitando a ética da advocacia nos rádios, na TV, em tudo. Então tem que tomar esse cuidado. Então, tu acha que, vamos dar um exemplo assim, vamos supor que o empreendedor tirou um empréstimo, o seu negócio está andando bem, aí chega numa época de crise. Vamos supor que ele começou a vender várias coisas, o seu negócio está indo por água abaixo. Não tem só esse empréstimo, tem outros também. Ele não tem escapatória. Então ele está, vamos supor assim, ele quer um respiro. Aí ele procura o advogado e diz assim, olha, aí o advogado realmente falou para ele de todos os perigos, né? Porque depois tem a decisão, isso de repente vai se reverter contra ele, que ele vai ter que pagar essa diferença da prestação que ele está depositando, enfim. Mas se ele pedir para o advogado assim, mas será que isso não seria uma, entre aspas, uma tábua da salvação neste momento, só para mim pegar um respiro,
depositar em juízo, eu guardar um dinheiro para depois que eu tiver melhor, mesmo que a decisão for negativa, eu pago a conta depois e vejo o que vai acontecer. O que tu acha dessa questão? Não, isso aí é diferente daquela questão que eu citei, né? Que a pessoa já toma empréstimo pensando em se salvar com a revisional. Sim. Se a pessoa ela se sobrecarregou de dívidas, a ação revisional vai poder ser muito útil. Até para que, de repente, vai poder propiciar um respiro para essa pessoa, né? Vai ser uma tábua de salvação mesmo. Sim. Mas tem que analisar muito caso a caso. Claro. Ver com um contador também, inclusive com um advogado, se realmente é uma parceria, né? Se aquele empréstimo dele é passível de uma liminar para baixar o valor da prestação. Claro. Aí sim pode vir a valer a pena. Porque seria, como a gente conversou ali, entre aspas, um respiro. Sim. E o que tem que tomar de cuidado? Que muitas vezes, se essa ação for até o final, lá em Brasília, principalmente no STJ, que é onde tem ido mais, geralmente não é julgado abusivo o juro. Sim. A não ser que, como eu disse, que ele ultrapasse a média do mercado ou estabelecido pelo Banco Central de limite. Sim. Que essas empresas já cuidam muito para não fazer isso. Essas que dão empréstimos, né? Só que essa pessoa, às vezes, ele vai ter dado uma garantia por empréstimo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ele conseguindo eliminar, se ele perdeu lá no final, ele tem que pagar tudo a rigor de uma única vez daquela diferença que ele deixou de pagar. Sim. Então, aí eu já vi, não só empreendedor, mas muitas pessoas até não serem devidamente informadas pelo advogado e perder veículo. Sim. Porque aí consegue baixar a prestação do carro, o advogado não diz que vai ter uma decisão final, e lá no final perde, tem que pagar tudo de uma vez só, não tem mais dinheiro, o banco pode tomar, né? Tem que fazer análise caso a caso. Mas pode ser, assim, uma boa tábua de salvação, uma ação revisional. É porque a gente tem as duas questões bem importantes, que a primeira é o Banco Central, né? Se realmente está os juros ali naquela parte. A segunda questão, que muitos advogados batem na tabela Price, dizendo que é juros sobre juros. Então, a gente tem teses que sim, teses que não, né? Tem a Sacre, né? Tem a Gauss, enfim. Então, muitas questões dizem assim, todos é juros sobre juros. Pode ser um pouquinho menos cada método desse utilizado. E o único que realmente não é juros sobre juros, se a gente for utilizar não esses métodos, né? Tem essa questão. Então, muitas vezes se adentra com essas questões para conseguir realmente baixar esses juros, né? E o que acontece? Quando tu entra com essa ação, geralmente tem parcelas inadimplentes. E esse banco já colocou a tal da comissão de permanência. E essa comissão de permanência, ao meu ver, que é o mais lesivo. Porque tem a tabela Price, enfim, cada um tem um posicionamento sobre esse sentido, que é juros sobre juros ou não é, enfim. Mas o mais lesivo é a comissão de permanência, que essa sim é juros sobre juros mesmo. É anatocismo, porque pega o bolo da dívida e ali vai girando e vai ficando uma bola de neve. Perfeito, doutora. Até por isso que eu fiz uma referência ali que eu acho que é muito importante, se decidir com o apoio do contador junto, né? Porque é o profissional que tem os conhecimentos necessários para analisar tudo ali e dizer para aquele empreendedor, olha, às vezes ele vai dizer para o advogado do empreendedor, que tem parcerias, né, de advogados, contadores, mas desse advogado que mandou para o contador, esse contador ele vai saber se aquilo ali está correto, se não está. O advogado ele vai interpretar a lei aplicada naquilo. Claro. Mas o contador vai ter aquele olho, aquela visão clínica, né, do se está correto ou não. Então tá, doutora, a gente te agradece, tá, mais uma vez pela presença, e a gente queria que tu falasse para o público que está começando, esses empreendedores, alguma dica, ou de empréstimo, ou nessa parte mesmo do auxílio aos advogados.
parte livre para te falar para o pessoal. Obrigado, doutora. Não, o que eu posso dizer, até acaba sendo breve, mas é que busquem sempre o profissional habilitado para cada tipo de problema que tiver, né? Ninguém vai num médico tomar um conselho financeiro, então procure o advogado que tem experiência na área, converse para ver quem são, com alguns amigos, colegas, para ter uma informação, uma dica de profissional, né? Sim. Sempre isso. Eu acho que isso é o mais importante, trabalhar com a informação adequada e com o profissional adequado. É o melhor conselho que eu posso dar. E queria que tu deixasse então o teu contato também. Perfeito, doutor. O que nós, como advogados, nós podemos deixar é o e-mail, né, para dúvidas que tenham. O meu e-mail é mazaferro@gmail.com. O Mazaferro é M de Maria, A, ZZA. O início é como pizza, matza. M-A-Z-Z-A, ferro, como minério, ADV, sem underline, nada, mazaferro@gmail.com. Estou à disposição para quaisquer dúvidas aí que alguém queira esclarecer. Então tá, doutor, muito obrigada mais uma vez por participar do nosso canal. E falar para o pessoal de casa, então, não esquecer de se inscrever no nosso canal, dar um like. E é isso aí. Até mais um Time to Talk by Eliane.